Vanessa Graziotin, todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, eu quero muito poder prestar conta de uma viagem que fiz ontem, visitando a obra da ponte no Rio Madeira, na BR-364, tão importante para o meu Estado. Numa comitiva, numa comissão, contou com o diretor do DENIT, com pessoas do CREA, do Sindicato dos Engenheiros do Acre, do prefeito Marcos Alexandre, parlamentares federais e estaduais. Quero também falar muito de um requerimento que apresentei sobre o absurdo preço das passagens aéreas na Amazônia, especialmente para o meu Estado, que foi aprovado hoje na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Mas esses dois assuntos eu vou tratar ao longo da semana. Eu não posso voltar do meu Estado, de um trabalho que fiz, indo no Novenário, em Cruzeiro do Sul, trabalhando em Rio Branco, o planejamento do meu mandato, fazendo essa agenda ontem em Acre e Rondônia, e vi aqui na tribuna e não me referi às manifestações de ontem, de domingo, dia 16. Mais do que isso, penso que todos nós temos obrigação de dar opinião sobre o momento que o país está vivendo, sobre o pós-manifestação de domingo. E é isso que quero fazer nesse pronunciamento, senhora presidenta Vanessa Graziotin. Queria, em primeiro lugar, dizer que, como todos, estava na expectativa desse domingo 16. É importante levarmos em conta o descontentamento da opinião pública, o questionamento da opinião pública sobre a política do nosso país, sobre o nosso governo, sobre a vida que os brasileiros estão apreensivos com o desenrolar dessa chamada crise. Confesso que acompanhei com atenção, procurando entender, recepcionar os recados, levar em conta, e queria aqui começar cumprimentando os que foram para as ruas. Pode ser até estranho para alguns. Senador do PT, ex-governador do PT, está cumprimentando quem foi para as ruas? Eu estou cumprimentando porque, independente dos excessos, da maneira que alguns possam ter agredido a história do meu partido e até das lideranças do meu partido, isso é parte do processo democrático. Eu quero cumprimentar exclusivamente pela maneira que foram às ruas, sem quebra-quebra, de maneira ordeira, fazer seu protesto. É esse o cumprimento que faço. Mas eu queria cumprimentar, com mais ênfase, os que ficaram em casa, os que não foram para as ruas. Eu sei que o ambiente de descontentamento no nosso país não foi expressado pelas centenas de milhares de pessoas que foram às ruas em muitas cidades, inclusive na minha, Rio Branco. Foram 1.000 e poucas pessoas, eu respeito essas 1.000 e poucas pessoas que foram, eles prometiam 10.000, mas eu me refiro agora aos que ficaram em casa, em todas as cidades. Sei que muitas pessoas que ficaram em casa estão descontentes. E é exatamente a essas que eu quero me dirigir. Cumprimentá-los pela compreensão de entender que estamos passando uma fase difícil, mas que não é, como alguns querem, fazendo a busca de um atalho, que nós vamos colaborar para que o Brasil volte a retomar o crescimento, a ter um ambiente pacificado do ponto de vista político, econômico e até judicial. Quero agradecer a todos. Acho que foi um gesto muito importante, que o governo deve levar em conta, que os partidos devem levar em conta, que, independente das contas que fazem, se foi maior ou menor, muita gente foi para as ruas. E se fosse um pouco menor, eu estaria fazendo o mesmo discurso. Mas o que me impressionou foi a quantidade de gente que avalia hoje muito ruim o Congresso, que avalia muito ruim o nosso governo, que avalia muito ruim a política, ter ficado em casa na expectativa de que as lideranças desse país possam encontrar uma saída, que o governo possa encontrar uma saída para que o país volte à normalidade e se reencontre com o crescimento, com a geração de emprego, com a ampliação das políticas sociais, com a industrialização, com tudo aquilo que a gente sonha para o nosso país.
O que me preocupou foi o pós-manifestações. Porque o que é que nós temos depois desse voto de confiança que o povo nos deu, ficando a grande maioria, a imensa maioria em casa? Eles estão na expectativa de que os líderes políticos, que os que dirigem as instituições do Estado brasileiro possam fazer algo, possam encontrar caminho. Essa é a situação que me preocupa. Quando eu vi líderes da oposição tentar fazer uma blitz no movimento popular, me preocupei. Setores da imprensa e alguns analistas falam que não, a manifestação agora teve foco. Ela estava focada no governo, na presidenta Dilma, no presidente Lula. Não, não é bem isso. É que agora houve uma quase intervenção de setores da política brasileira, orgânicos da política brasileira. O PSDB usou todo o seu tempo de televisão, pré-manifestação, convocando disfarçadamente seus filiados para irem à manifestação. Tem que assumir isso. Não pode ser disfarçadamente. E vocês acham que o foco, o tal famoso foco dado, não é uma espécie de profissionalização? Trocaram a cartolina legítima, inovadora, pedagógica, pelas produções espetaculosas para dizer que era o Brasil inteiro que estava tendo uma sintonia contra a presidenta, contra o presidente Lula, contra o PT, contra a política, contra, enfim. Eu queria lamentar, porque eu, sinceramente, queria ter feito esse discurso ontem aqui, um dia após as manifestações, porque o momento é de entendimento. Está aqui a senadora Lides. Os senadores ditos independentes, ou uma parte deles, porque tem vários senadores independentes aqui no Senado, tiveram uma conversa com a presidenta Dilma. Eu achei um gesto muito importante. Porque eles não foram lá para concordar ou discordar, foram lá para colaborar com o país. Eu até ajudei de alguma maneira para que essa audiência ocorresse. E parabenizo. Esse é o caminho. Agora, eu queria falar da minha preocupação com a posição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu sempre o tive em boa conta. E o tenho em boa conta. O PSDB, depois de ficar 8 anos no governo, eles fizeram algo que me revoltava, de certa forma. Eu falava para os líderes do PSDB, por que esconderam o presidente Fernando Henrique? Ele governou o país por 8 anos. Ele ficou com a fama do pior eleitor brasileiro. Ele não aparecia no programa eleitoral do PSDB em lugar nenhum desse país. Ele não participava das campanhas. Eu achei que foi uma atitude muito injusta, cruel do PSDB com Fernando Henrique Cardoso. Porque eu acho que o nosso país tem que aprender a tratar bem seus líderes, especialmente quando eles saem do governo. Um presidente como o presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem preparado, que tem uma história de vida, ele tem muito a colaborar com o país, certamente. E foi nessa visão de respeito a ele montou o seu instituto, o Instituto FHC, faz palestra no mundo inteiro, ganha muito dinheiro fazendo essas palestras, passando adiante suas opiniões, suas teses, e eu acho isso absolutamente legítimo e importante para o país. O problema, senhora presidenta, eu pediria um tempo, tendo em vista a gravidade do que nós estamos vivendo, a quadra grave que nós estamos vivendo no nosso país, o problema é no momento mais crucial que nós estamos vivendo, mas também bem melhor do que no momento difícil do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A inflação hoje é bem menor do que no seu tempo, o juro é bem menor do que no seu tempo, a situação, a própria avaliação do governo também não é essas coisas. Ele falar em renúncia da presidenta, eu fiquei entristecido, falo sinceramente. Essa é uma palavra que não deveria sair, não deveria estar sendo colocada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou dizer uma frase aqui. O nosso país, nesse momento, está precisando de cada um de nós do que temos de melhor, e não do pior, e não daquilo que a gente tem de pior.
Eu acho que o presidente Fernando Henrique foi muito infeliz nessa frase dele. Ele, há pouco tempo, tinha sido criticado por setores do seu partido porque tinha sido justo com a presidenta Dilma, quando ele disse que ela é uma pessoa honrada, que ela é uma pessoa que merece a confiança e o respeito de todos. Eu, quando fui governador, fui criticado pelo meu partido, senhora presidenta Vanessa, porque eu assinei uma carta de confiança ao presidente Fernando Henrique, quando ele não tinha confiança nem de setores do seu partido, da sua base aliada. Porque eu tinha e eu tenho como uma pessoa honesta. Assinei numa reunião que fizemos na Granja do Torto. Meu partido veio em cima de mim. A liderança do meu partido vieram me cobrar. Eu assumi minha posição. Então, eu tenho tranquilidade para falar. O presidente Fernando Henrique Cardoso não pode falar de ilegitimidade da presidenta Dilma. O PSDB não pode falar de ilegitimidade da presidenta Dilma. Eu poderia lembrar um episódio que é parte da história. Como se deu o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso? Não existia reeleição no Brasil. A reeleição no Brasil foi comprada nesse plenário e no plenário da Câmara dos Deputados. Envolveu parlamentares do Acre. Foi comprada por 200. Usarmos essas 200 mil moedas, dá muitos milhões de reais nos dias de hoje. A reeleição foi comprada e o presidente Fernando Henrique foi reeleito. Eu nunca usei esse termo de que ele foi reeleito ilegitimamente. Tem diferença hoje do financiamento que a presidenta Dilma recebeu daquele que o Aécio Neves recebeu? Ou vamos viver esse faz de conta? Tem diferença o financiamento que qualquer partido desse Congresso recebe um para os outros? Tem uma diferença. É que o meu partido, o PT, não deveria ter caído nessa armadilha de fazer o financiamento eleitoral exatamente igual aos outros. O PT não pode, não podia. Isso é uma falha nossa. E tomara que no futuro a gente possa fazer esse ajuste. Eu queria, então, concluir, senhora presidenta, dizer que eu espero, sinceramente, que o presidente Fernando Henrique possa rever essa posição dele e possa fazer como ele estava pensando antes das manifestações, ser parte da solução, ajudar o país, dar o seu melhor para o país. Eu fico, e deixei por último, o que estão fazendo com o presidente Lula, o que estão tentando fazer com ele, o que estão tentando fazer com o PT, o que estão tentando fazer com o governo, não ajuda. Estão tentando acertar o governo e acertam o país. Tentam atingir o PT e o Lula e atingem a democracia. E agora vem disfarçadamente com uma posição perversa, que tenta levar a ilusão ao povo brasileiro, mas que é nada mais, nada menos do que uma tentativa de romper com a democracia que a duras penas o Brasil conquistou. Porque encurtar o mandato da presidenta, encontrar atalhos, não dá para disfarçar. É algo muito sério. O Brasil sabe o que é isso. Eu fico contente de ver que setores da imprensa começaram a entender a dimensão do que está em jogo e começaram a fazer pequenas correções de sua posição. Mas essa ação que nós estamos vendo, combinada, de tentar destruir o presidente Lula, eu acho que atinge uma parcela grande dos brasileiros. Fizeram uma ação parecida, setores da elite, com Getúlio Vargas. Fizeram uma ação, que é bom que se lembre, com Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que fez Brasília, que mudou a história do Brasil, morreu como um corrupto. Morreu com o seu capital político destruído. E só depois é que teve parte do seu reconhecimento. O presidente Lula levou o Brasil para o mundo. Fez o mundo respeitar o nosso país. O presidente Lula mudou a história de milhões de brasileiros e brasileiras, dos mais pobres. Criou um ambiente para quem era rico ficar milionário, para quem era milionário ficar bilionário. O presidente Lula sofre uma caçada hoje, perigosa. Será que os que estão caçando Lula querem um cadáver?
Eu acho que só está faltando isso para alguns. Será que é esse o país que nós queremos? Jogarem bomba na frente do Instituto do Presidente, atacarem diretórios, é esse o país que agora nós vamos vivenciar? Ou é aquele país da tolerância, do sonho de melhorar a vida de todos? Ou é o país da gente aperfeiçoar a democracia? Quebraram o sigilo do presidente Lula, isso é uma ação de bandidos. Quebrem o sigilo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Vai ter o meu protesto aqui. Ninguém da oposição, ninguém de setores importantes da imprensa diz uma palavra contra esse grave episódio. O presidente Lula tem um trabalho extraordinário no seu instituto, um trabalho social com a África, com os mais pobres, com a educação. O presidente Lula, junto com um mundo de funcionários, faz um trabalho fantástico, porque são pessoas qualificadas. Eu conheço o trabalho do instituto do presidente Lula. Não é um instituto de Araque, é um instituto que leva adiante seus sonhos, e ele faz isso fora de governo. Que tal se dessemos transparência aos recursos que esses institutos todos recebem? Isso poderia ser bom para o país, seria transparência. A Margaret Thatcher ficou milionária dando palestras, Ronald Reagan também, líderes do mundo inteiro, Tony Blair, o casal Clinton recebeu, em 6, 7 anos, 480 milhões de reais por palestras pagas. Eu não sei dos trabalhos sociais, certamente eles fazem trabalhos de debate mundo afora, mas eu conheço o trabalho social que o presidente Lula, pela democracia que ele faz. Mas o presidente Lula não pode cumprir esse papel. Parece uma sina. Alguns não aceitaram que ele, como retirante, virasse presidente. Outros não aceitaram que ele, como presidente, pudesse ter melhorado e mudado o Brasil para melhor. E agora, alguns não o aceitam nem como ex-presidente. Eu acho que todos nós devemos ficar vigilantes. Eu faço um apelo aqui ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu faço um apelo às lideranças de todos os partidos. Vamos atender o recado do dia 16 da população, que na sua absoluta maioria ficou em casa. A população brasileira, com todo o respeito aos que foram às ruas, a população que ficou em casa está esperando de cada um de nós o nosso melhor. Que o presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem tanta coisa boa na sua biografia, possa oferecer ao Brasil o seu melhor e que possa guardar o seu pior, porque eu sei, ele é um ser humano, é um líder político, todos nós temos as nossas falhas, mas que ele possa superar essa frase infeliz, esse posicionamento infeliz, por um posicionamento à altura que o Brasil precisa nesse momento. Da mesma maneira o presidente Lula, da mesma maneira a presidenta Dilma. Volto a repetir, cabe a ela o gesto, depois do dia 16, de procurar os líderes da oposição, insistir, dialogar com todos os setores da sociedade e pedir o apoio para terminar seu mandato, para entregar o país melhor, para corrigir as falhas do nosso governo. É essa a expectativa que eu tenho, é esse o apelo que faço aqui da tribuna, nesse dia, nessas 48 horas depois de uma manifestação democrática, ordeira, que os brasileiros fizeram e nos alertando a todos que o Brasil precisa fazer um ajuste na sua economia, fazer mudança na sua política para retomar a condução desse país que é tão fantástico e que tem um povo maravilhoso. Muito obrigado.